com déficit de atenção, muito frequentemente tem dificuldade de administrar o tempo, né? Então eles se esquecem de compromissos, eles se esquecem a data de aniversário de pessoas importantes, né? Assim, isso acaba trazendo alguns prejuízos no cotidiano deles também, tá bom? Uma outra coisa que acontece muito em relação ao déficit de atenção e hiperatividade é no âmbito da motivação, tá bom? Então, uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam: ah, mas é muito bonito mesmo esse transtorno, porque quando é pra estudar, quando é pra estudar matemática, a criança tem déficit de atenção, não consegue ficar parada, não se concentra. Mas quando é pra jogar videogame, fica sentado 5 horas na frente do computador. Por que isso acontece, né? A resposta para essa pergunta é a motivação, tá bom? Para aquelas coisas que a gente está motivado, o cérebro da gente ele não precisa fazer muito esforço não, tá? Quando a gente está querendo muito uma coisa, é fácil pra gente fazer aquela coisa, né? E já que é fácil, mesmo que meu cérebro tenha algum probleminha, é muito fácil, então eu não gasto tanto esse recurso para poder fazer aquela tarefa, então eu consigo fazê-la. Agora, para aquelas tarefas em que eu não estou muito motivado, meu cérebro vai gastar muito mais recurso, e daí se eu não tenho esse recurso para dar, como é que eu vou fazer, né? Então essa é uma coisa também fundamental, né, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A motivação geralmente é um problema. Motivação para psicologia envolve duas coisas muito importantes. A primeira coisa é o tamanho da recompensa, né? Então assim, eu posso te dizer assim, você quer R$1 ou R$1 milhão? O que te motiva mais a fazer as coisas? R$1 ou R$1 milhão, né? Então, é óbvio que a recompensa, né, o tamanho da recompensa, ela interfere no quanto a gente se motiva para fazer as coisas. A outra coisa é o tempo, né? Eu posso dizer assim pra você, você quer R$1 agora ou R$2 daqui a um mês? A maior parte de nós vai escolher R$1 agora, né? R$2 daqui a um mês quase não tem valor pra gente, é muito tempo pra eu esperar, vai demorar demais. Agora se você assim, olha, você quer R$1 agora ou R$1 milhão daqui a um ano? Ah, vale a pena. Um ano vale a pena, né? Então o tempo, ele desconta um pouco o valor da recompensa. Mesmo que objetivamente uma recompensa seja valorosa, o tempo ele deduz muito da nossa motivação, né? O tanto que a gente está motivado para esperar. E a escola, fundamentalmente, ela trabalha muito com recompensas que estão muito no futuro. E indivíduos com transtorno de déficit de atenção, né, dizendo assim, olha, qual que é a recompensa? Uma nota que vai sair daqui a 2 meses. E se você for mais a fundo ainda, dizer, por que isso é importante? Ah, porque quando você tiver 20 anos, 25 anos, né, então isso vai ser muito importante no seu cotidiano. Então, as coisas na escola estão muito no futuro. Então, eu queria focar muito isso, né, porque a gente trabalha muito, principalmente, com o público escolar. E essa é a pergunta que mais dificulta a gente a trabalhar a entender, né, que um déficit de atenção e hiperatividade, ele não significa que o indivíduo não consiga fazer as coisas. Que o nosso maior desafio é motivá-lo, tá bom? E a motivação, então, como eu disse, tem muito a ver com o valor da recompensa, que nem sempre é material, tá? Então, às vezes, assim, né, para o ser humano, o reforço social, ele geralmente é mais importante que as recompensas concretas, tá bom? E a outra coisa é o tempo, né? A gente precisa trabalhar muito com o entendimento dessas crianças que aquilo é importante não para um futuro distante, mas naquele momento da vida delas, tá bom? Outra coisa muito interessante também nessas dimensões comportamentais, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, é que quanto mais problemas eu tenho, provavelmente mais prejuízos eu vou ter, tá? E entre os prejuízos mais frequentes a gente tem
menor desempenho escolar. Na adolescência, né, a gente tem comportamento de risco muito maior, então são indivíduos que são mais impulsivos, eles são muito imediatistas, então eles não conseguem ver as coisas em longo prazo, são indivíduos que se envolvem muito mais frequentemente com drogas, né, com comportamento agressivo. Na adultez, né, são indivíduos que têm maus relacionamentos, né, eles frequentemente trocam de parceiros, frequentemente são mal sucedidos no casamento, trocam muito de trabalho, né, não conseguem permanecer muito tempo fazendo as coisas. E também tem um custo ocupacional para o governo, né, muito alto, porque geralmente são indivíduos que se encrencam muito facilmente, então eles geralmente demandam mais os recursos da saúde, porque eles se machucam mais, sofrem mais acidentes de carro. Então o custo também social é muito alto de indivíduos que não são tratados, né? Então, assim, muito dos preconceitos em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vem dessa falta de entendimento que ele é um transtorno quantitativo, tá bom? TDAH não é uma questão de, igual, por exemplo, doença de Huntington, né? Ou você tem ou você não tem, né? Não tem um meio termo. O TDAH, ele é mais parecido com a hipertensão, né? Tem indivíduos, a maior parte vai ter o quê? Uma pressão 12/8 e vai funcionar bem por aí, tá bom? Mas alguns vão ter uma pressão bem menorzinha, né? 9/6, 10/5, sei lá, né? E também vai estar funcionando bem. Outras pessoas vão ter uma pressão mais alta, 14/9, e vão estar funcionando bem também. Mas não é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas que tem uma hipertensão arterial acima da média, elas vão ter muitos problemas, né, cardiovasculares, enfim, elas têm uma propensão ao estresse muito maior, né? Então, o TDAH é a mesma coisa, né? Então, é normal a gente ter 1, 2, 3 sintomas, tá bom? O que não é normal? Não é normal a gente ter 8, 7, 9 sintomas, né? E o mais importante, tal qual ocorre na hipertensão arterial, não é o valor, não é quantos sintomas você tem. A pergunta fundamental que a gente precisa se fazer é quanto isso atrapalha o desenvolvimento desse sujeito, o quanto que isso atrapalha no desenvolvimento escolar, o quanto que isso atrapalha nas relações dele com os colegas. Indivíduos com muitos sintomas de desatenção pura geralmente são crianças mais sem hiperatividade, né? Porque a gente sempre foca muito na agitação, mas uma das coisas que mais causa prejuízo nesse transtorno são os problemas de atenção. Então são crianças que geralmente elas são mais tímidas, são mais socialmente rejeitadas pelos pares. Quando tem muito a agitação, são aqueles indivíduos mais chatos, né? Eles perturbam e não se dão muito conta de que estão atrapalhando. Então, socialmente, eles têm um prejuízo muito, muito grande também. Em casa, né, assim, a mãe, tadinha, já não tá dando conta mais, ela pede pra criança, ela conversa, ela tenta, ela castiga e nada do que ela faz dá certo. Aí o professor cobra, mas você não tá fazendo nada, você não tá sendo firme. Então tem um desgaste muito grande também familiar, né? Tem um prejuízo também muito, muito grande. Então a pergunta fundamental não é, você esquece as coisas de vez em quando, você é muito agitado, mas como que esse comportamento tem atrapalhado a sua vida? Essa pergunta é fundamental que a gente precisa se fazer na hora de falar sobre o transtorno e não focar nos sintomas em si, que é o que a maior parte das pessoas fazem, né? A outra coisa muito importante de dizer é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um dos transtornos do comportamento mais bem estudados e mais validados dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, né? E o que a gente tem visto é o seguinte, o que é que leva a um comportamento, problemas de comportamento desse tipo, que fazem esses indivíduos terem dificuldades. São dificuldades que começam na infância e cerca de 70% dos casos vão continuar com essas dificuldades durante a adultez. Então, ele é um transtorno crônico do desenvolvimento, ele não passa quando a gente cresce. A maior parte dos
indivíduos vão começar lá para os 4, 5, 6 anos, aos 7, que é a idade escolar. É que a gente começa a notar muito prejuízo e a maior parte deles vão cursar com esses sintomas a vida inteira, né? Então, ele é um transtorno crônico do desenvolvimento. E de onde é que ele vem, né? A maior parte das pesquisas dizem assim, olha, muito do TDAH é explicado por influências genéticas, né? Então, assim, cerca de 30, 40% dos indivíduos que têm TDAH também têm pais que têm TDAH, né? A probabilidade de irmãos, né, de alguém que tem TDAH também ter TDAH, que é o déficit de atenção, é 8 vezes maior do que para outra criança qualquer. Então, o que a gente vê é que é muito influenciado por fatores genéticos, tá? A outra questão são influências ambientais. Quais são as mais importantes? Principalmente mães que fumam durante a gravidez, essa é uma influência ambiental importante, né, para o desenvolvimento do transtorno. Problemas ali perto do nascimento, né, então encefalopatias, né, ou problemas que atingem o cérebro numa idade muito tenra, né, então ou durante ainda a gravidez ou muito próximo ali ao nascimento, né, então crises convulsivas, enfim, alguma coisa que afete o cérebro ali muito cedo na vida, né, ali perto do nascimento. A outra coisa que a gente vê que é um fator de risco para transtornos do comportamento de modo geral são situações sociais de risco, né? Então, são aqueles indivíduos que vivem numa situação de pobreza muito extrema. Por quê? Porque às vezes o indivíduo tem uma vulnerabilidade genética, mas ele tem todo um ambiente ali que ajuda ele a superar aquelas dificuldades. Então, ele não desenvolve o transtorno, ou embora ele tenha alguns sintomas, aquilo não causa prejuízo para ele. Mas dentro de um contexto desfavorável, a chance de que o ambiente não ajude ele a superar aquelas dificuldades é muito alta. Então, por isso, não é um fator de causa, mas é um fator que dá um empurrãozinho para quando a gente tem uma vulnerabilidade. Quando você quiser concluir, tá? E entre as outras coisas que a gente tem também no dia a dia por exemplo, lar com dificuldades muito crônicas, né? Então, famílias que têm alcoolismo ou conflitos parentais crônicos, né? São fatores também, não dizendo assim, que essas coisas não causam transtorno, mas se a criança tem uma vulnerabilidade, isso acaba levando ao desenvolvimento. O tratamento, né, que é o mais importante, o de primeira escolha é o farmacológico, tá? O melhor tratamento ele é o combinado, né? Você tem uma terapia que a gente chama de comportamental, que a gente ensina os pais a como ajudar as crianças a se motivarem para fazer as coisas e a como a gente faz para poder extinguir, né, alguns comportamentos, como a gente faz para diminuir ali as peripécias, né, os maus comportamentos, tá bom? Mas de modo geral, quanto antes a gente começa o tratamento, geralmente com psicoestimulante, melhor é o prognóstico, ou seja, como aquilo vai evoluir, ou menores as chances de prejuízos acumulados a partir, né, desenvolvimento desses sintomas, assim, isso é muito importante dizer. Então, identificar isso o mais cedo possível e começar a tratar o mais cedo possível, com isso a gente aumenta muito as chances desses indivíduos de terem um desenvolvimento adequado e adaptativo, né, e socialmente útil. Joia. Obrigada, Daniela. Vocês viram, o assunto é muito interessante, né? Agora a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tem alguma curiosidade sobre esse transtorno, alguma dúvida e quiser fazer perguntas, estão abertas. Brumadinho. Tá bem baixinho. Se puder falar um pouco mais alto. Diante da realidade escolar que nós temos, turmas cheias, com diversidade de movimento mesmo cognitivo na aprendizagem, qual seria a melhor forma de se tratar o portador de hiperatividade? O que a gente tem visto do ponto de vista escolar, né, são as atividades extracurriculares, tá bom? Então, assim, algumas medidas simples podem ajudar. São crianças, olha, mais da metade das crianças com TDAH vão ter prejuízos sérios na escola, né? O
que a gente vê é, por exemplo, o tempo, né? O tempo para eles é, como eu disse para vocês, é uma coisa complicada. Então, dá mais tempo para eles fazerem as atividades, principalmente aquelas atividades avaliativas, né? Hoje em dia, por exemplo, quem tem TDAH em concurso público, ele pode, com o diagnóstico formal em mãos, né, pedir, por exemplo, 1 hora a mais no vestibular. Então, se dura 5 horas o concurso, ele tem direito a fazer 6 horas. Isso é uma das coisas que ajuda bastante, né? Achar o tempo da criança é muito importante. Outra coisa é você, por exemplo, colocar ele na frente, né? Por mais alunos que tenha, tentar colocar ele na frente da sala, longe de portas e janelas, né? Que são distratores. Uma outra coisa muito interessante é fazer elogios públicos, né? Crianças com TDAH têm muita dificuldade de perceber que estão sendo valorizadas. E perceber que você está sendo valorizada é extremamente importante para ela se motivar. Então é aquele tipo de criança para você botar para te ajudar na sala, né? A fazer as coisas. Ter um secretário assim da sala, isso ajuda bastante. Outra coisa que a gente vê são atividades ajudar os pais, né, por exemplo, você dá o que vai ser passado naquela semana para a família, né, e pede a família para poder ir ensinando ele antes de ir para a sala, né, para ele ter a oportunidade de fixar aquilo mais vezes. Outra coisa que funciona muito é atividade física. A gente tem visto que o exercício físico, assim, ajuda bastante. Então, o judô é uma coisa que ensina muito a disciplina, né? Assim, você tá concentrado, esperar os outros a falarem. Algumas dinâmicas que ajudam também no controle do comportamento, né? Então, ensiná-los que há tempo para poder responder, né? Que ele não pode falar sempre que ele quiser. Então, é muito difícil, na verdade, né, assim, o ideal seria que tivessem poucos alunos, mas essa não é uma realidade nossa. Mas algumas atitudes simples, como essas que eu citei, elas podem ajudar bastante. Obrigada. O tratamento é bem semelhante, tá? O que a gente tem visto, assim, ó, o tratamento de primeira escolha, é o que eu disse sempre, né? Ele é o farmacológico, tá bom? Então, geralmente é um psicoestimulante. Essa é uma coisa que as pessoas me perguntam também muito, né? Mas como você vai dar um estimulante para alguém que é agitado, né? Porque o que faz a pessoa ser agitada, assim, na verdade, são menores níveis de alguns transmissores no cérebro, tá bom? Então não é estimulante do ponto de vista de comportamento, é estimulante de algumas substâncias, são neurotransmissores que estão com deficiência, tá bom? Mas é o mais importante. Agora a gente vê assim, olha, que o tratamento combinado, você ir a um terapeuta que vai te ajudar a lidar com as suas dificuldades de atenção, com as suas dificuldades de interpretar quando você está sendo inadequado socialmente, né? Que vai te ajudar a montar programas de motivação. Ele tem um papel muito importante na duração do tratamento. Então o tratamento farmacológico dura mais ou menos 2 anos. Aqueles indivíduos que fazem, além do tratamento farmacológico, um tratamento comportamental para poder lidar com essas dificuldades no dia a dia, eles têm a durabilidade do efeito, né, do tratamento, ele é muito mais duradouro. Mas ele é basicamente o mesmo para crianças e adultos. Uma criança que não está prestando atenção na aula, é dislexa, teve problema no pátio, faltou oxigênio no cérebro, como que a gente deve agir? Olha, essa pergunta é muito importante, né? Assim, a gente deve agir quando ela nasceu, seria o ideal, tá? Mas isso não é possível. Descobriu isso, a criança já estava com 11 anos. Ah, sim, não, é isso que eu tô dizendo, né? Se eu fiz uma piada, né? Mas é bem piada mesmo. O ideal é que isso fosse trabalhado assim, o mais cedo possível, né? Com ambiente de enriquecimento, já começar por exemplo, na caso da dislexia, ajudar a criança com rimas e etc, né? Mas assim, se a criança tem TDAH e dislexia, isso é muito frequente, tá? 30, 40% das crianças com TDAH também tem dislexia.
O ideal é você, número 1, começar com tratamento farmacológico. Número 2, se a criança passou ali dos 8 anos, começar com uma técnica que a gente chama de multissensorial. Então você começa a alfabetização trabalhando principalmente com o método fônico, tá bom? Os métodos tradicionais de ensino que focam muito na repetição, 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 são os mais recomendados, né? Multissensorial significa trabalhar o mesmo conteúdo de diversas formas, né? Então você explorar não só a aula expositiva, escutando, mas explorar bastante a parte visual ou a parte tátil mesmo, né? Pegar nas letras e isso é extremamente importante. Então você achar a forma com que a criança ela aprende melhor é muito importante. O método então é o multissensorial, que foca nas habilidades de memória, né? De memorização verbal principalmente. Para a dislexia, o método fônico, tá bom? E para o TDAH, como eu disse, o tratamento farmacológico. Então essa combinação, mesmo aos 11 anos, assim, se o indivíduo começar esse tratamento, ele tem chances de sucesso, né, bem maior. Se ele continua a ter prejuízos, são muito menores do que ele poderia ter sem o tratamento. Uma criança cujo diagnóstico de TDAH não tenha sido feito na hora apropriada, e essa criança tendo ficado adulto, se o processo, né, de tratamento, como se faz? Olha, que profissional procurar? Tá, Pro processo diagnóstico e de tratamento, principalmente para o adulto, o profissional de primeira escolha é um psiquiatra, tá? É um médico que trata, né, dos transtornos do comportamento, dos transtornos mentais, né, que a gente chama, da saúde mental. Então é o psiquiatra. Agora, o que a gente vê assim, ó, porque ele tinha até me perguntado antes, né, ali de Andradas, o tratamento é muito semelhante. Qual que é a diferença? É que um indivíduo que é tratado tardiamente, por exemplo, com o tratamento farmacológico, ele melhora a sua sociabilidade, ele melhora nos esquecimentos, né, nos conflitos familiares. Mas imagina se um medicamento seria capaz de colocar 10 anos de dificuldades escolares dentro da cabeça dele de uma vez. Isso não é possível, né? Então, no caso de um indivíduo que é identificado na adultez, o importante é trabalhar com as habilidades dele, né? Então, assim, é ver o que ele tem de melhor, fazer aí uma orientação vocacional para a gente tentar trabalhar o máximo possível com estratégias de compensação, ou seja, trabalhar com o que ele tem de habilidade, né? Porque correr atrás do prejuízo fica muito complicado com 10, 15 anos, né, de atraso. Não que não seja possível, tá? Mas entre as estratégias principais seria trabalhar, focar nas habilidades, fazer uma orientação, né? Descobrir o que ele quer da vida e focar naquilo. Ok? A próxima pergunta que eu tenho aqui é de Três Corações. Exato, existe sim, tá? A gente tem 3 tipos, tá, de déficit de atenção. O primeiro é o déficit de atenção sem hiperatividade. A criança é só muito esquecida, perde as coisas, é desorganizada. Ou o indivíduo adulto, né? Lida mal com o tempo, sempre perde telefone, né? Você compra um celular, daí 3 dias já perdeu aquele telefone. Enfim, não se organiza bem no tempo, tá sempre atrasado com as coisas, mas não tem uma inquietação, aquela agitação. Esse é o subtipo, a gente chama, é uma subclassificação, tá? É um tipo de TDAH, que é só o desatento. O outro tipo é o tipo hiperativo. O menino é atento, ele consegue prestar atenção, mas é extremamente agitado, né? Fala desenfreadamente, não espera as pessoas terminarem de falar, já tá falando por cima. Então esse é o subtipo hiperativo. E aí o terceiro subtipo é o que junta esses dois, que a gente chama de combinado. Ele tem tanto a dimensão desatenta como a dimensão imperativa e impulsiva. Então são 3 tipos, embora o TDAH desatento e o combinado sejam mais parecidos um com o outro.
O subtipo hiperativo, ele é um pouquinho diferente, tá bom? São Sebastião agora. Daniela, você disse que o maior desafio das escolas é a motivação, é o valor da recompensa e talvez nem sempre concreto, uma coisa assim mais imediata. Você tem alguns exemplos? É assim, Da recompensa? sim. Algumas estratégias que são muito simples de serem utilizadas, por exemplo, é sempre valorizar o bom comportamento, ao invés de focar nos maus comportamentos. As crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade dão muito trabalho. Então, no cansaço ali, né, com aquele tanto de aluno, ele geralmente a gente chama de vítima preferencial, né? Tudo é culpa dele. E geralmente é mesmo, né? Assim, geralmente a culpa é dele mesmo. Mas focar nos maus comportamentos atrapalha ele fica menos motivado. Então, é o máximo que puder sempre ver assim, olha, você fez essa conta certo, né? Tentar falar pra ele, olha, você fez correto. Uma coisa que funciona bem são cartazes com fichas, né? Cada vez que ele faz uma coisa correta, por exemplo, você pode dar pra ele uma ficha e a cada vez que ele conseguir, por exemplo, 10 fichas, você vai deixar ele 5 minutos antes pro recreio, né? Então isso são coisas simples que mostram a ele que se ele fizer tudo certinho, por exemplo, ele vai poder ter um recreio 5 minutos antes, né? Que coisa maravilhosa e vai acontecer daqui a pouquinho. Então esse tipo de coisa funciona bem, né? É importante falar para a sala, né? Assim, ao contrário do que as pessoas geralmente acham, né? Que a gente falar que a criança tem alguma dificuldade vai atrapalhar, ela é muito esclarecedora. Quando a gente fala que uma criança tem uma dificuldade, as outras crianças geralmente se motivam para ajudá-la, né? Então ela geralmente fala, fulaninho, presta atenção, fulaninho, eu não vou conversar com você, porque senão você não vai conseguir fazer essa prova e tal. Então, não tem problema a gente usar estratégias específicas para pessoas com habilidades específicas, né? Ele pode ser descontinuado, a criança ela pode tomar o medicamento no período letivo e nos finais de semana, por exemplo, pode tomar? Pode sim, tá? O tratamento, são vários tratamentos, né? O de primeira escolha é geralmente o psicoestimulante, o mais famoso aí é a Ritalina, tá? Pode sim, é o mais comum, aliás, tá? Embora, assim, a criança tomar no final de semana também não envolva muito prejuízo. Porque ela também, né, no dia a dia, na hora de dar menos trabalho para os pais ou de sociabilizar melhor. Mas geralmente a gente foca na escola. Então a gente dá a medicação para a escola, tá? Que é mais uma regra mesmo, né? Que na infância o importante é você tornar a criança apta para aprender na escola. Embora existam outros contextos de prejuízo, né? Que é o social, é o familiar. Então, quando a criança está causando muito prejuízo ainda em um outro contexto que não seja só o em casa, né? Então, às vezes você tirar a medicação dela no final de semana atrapalha muito em casa, ela não consegue lidar com os irmãos, ela briga o tempo todo, bate em todo mundo, né? Esse tipo de coisa. Converse com o seu médico, diga assim, olha, existe um outro ambiente, né, que não só o escolar, que ele está tendo muita dificuldade de se desenvolver. Será que a gente pode testar a medicação no final de semana ou nas férias? Isso é conversado, tá? Mas de modo geral a gente foca na capacidade da criança de ir bem na escola só, tá? Mas você pode conversar com o seu médico, não tem problema. Então, uma perda de atividade. Se ele tivesse também interrompido no final de semana, Não, porque o psicoestimulante, ele tem uma ação muito rápida, né? Ele tem a ação dele naquele dia, tá? Se você tomou num dia, não serve para outro dia. Ele tem um período muito curto de duração. Então, a criança realmente está só sob o efeito, né, desse psicoestimulante ali durante 4, no máximo 12 horas ali que ela tomou aquela medicação. Depois, não, tá? Então, eu recomendo que você converse com o médico caso no final de semana você esteja tendo prejuízos em outro ambiente, que não seja só o escolar, tá? Conceição das Alagoas. Ok, Conceição das Alagoas, pode falar. Eu queria
saber a questão da genética do TDAH. Se eu tiver um filho que tem a deficiência, é provável que todos os outros que eu vier vai ter? Não, tá? Isso é realmente genética, é muito loteria, né? Se vocês lembrarem aí né, vem metade do pai, metade da mãe e as combinações são infinitas, né? Mas a probabilidade de que uma criança tem um irmão com TDAH, ela é maior que na população normal, tá? Então, na população com desenvolvimento típico, sem o transtorno. Então, uma mãe que tenha um filho com TDAH, ela tem uma chance aumentada de que outro filho também tenha. Mas isso não é uma regra. Então, assim, ó, a chance de uma criança nascer com TDAH no mundo hoje em dia é mais ou menos 5%, tá? Então, a cada 100 indivíduos, 5 indivíduos vão ter o transtorno. Na casa que tenha um irmão, né, que também tenha, a chance não é só 5%, aí a chance vai para 15, 20%, às vezes até um pouquinho maior. Tá? Mas assim, não é todo mundo que vai nascer com TDAH, não. Aumenta a chance, mas não é regra, tá ok? Essa é uma pergunta interessantíssima, uma das coisas que eu mais gosto é estudar o TDAH em meninas. Olha, a frequência é muito menor, tá bom? Então, para as meninas, a frequência é bem menor. Então, 70% dos indivíduos com TDAH são homens, só 30% são mais ou menos, tá? Esses números variam de estudo para estudo, mas mais ou menos 70% dos indivíduos com TDAH são meninos e 30% são meninas. O que a gente tem visto é que quando o transtorno acontece em meninas, ele é 2 vezes mais genético. Então, quer dizer, a força do ambiente para o desenvolvimento do TDAH nos meninos é muito maior, tá? Para as meninas, quando acontece, geralmente tem uma força genética muito alta, né? O que indica que fica ainda mais difícil, no caso dela ter a vulnerabilidade, a gente evitar que ela tenha prejuízos, tá bom? E geralmente em meninas acontece muito mais a forma desatenta. Não sei se você observou que eu falei com um colega há pouco, né, que a gente tem subtipos de TDAH. E para as meninas é muito mais frequente o subtipo desatento, que é aquele que não tem a hiperatividade e impulsividade. E daí elas acabam prejudicadas, porque, como eu disse, o grande problema do TDAH, embora as pessoas acham que seja um mau comportamento, agitação, na verdade a desatenção é que traz muitos prejuízos, né? Assim, é mais difícil lidar com a desatenção, porque ela é basicamente responsável, por exemplo, por prejuízo escolar, muito mais do que a agitação e a hiperatividade. Então, a forma desatenta, ela é mais difícil de ser identificada pelas mães, pelos professores. Geralmente são crianças mais tímidas, socialmente rejeitadas pelos pares, né? As meninas geralmente têm essa forma, que é a desatenta. Mas meninas com TDAH é muito menos frequente. A gente não sabe ainda por que meninos têm muito mais. Mas tem essa questão da pressão do ambiente, né? Para o menino é muito mais permitido ficar sacolejando, né, fazendo peripécias. Pra menina não, né? A princesinha não faz isso, né? Então não pode ficar fazendo isso, né? Você tá de saia, não suba na janela. Então isso é uma coisa frequente, mas a resposta que tem vindo muito mais fortemente é hormônio, tá? Então, as diferenças hormonais, que são diferentes do ambiente, né, mesmo, embora sejam biológicas, é considerada uma diferença ambiental, ela pode ter um papel fundamental aí. Mas essa é uma pergunta que eu te convido a vir estudar conosco. Nós estamos ainda descobrindo quais são os determinantes dessas diferenças, tá bom? Na nossa escola, a gente tem um aluno que, além do TDAH, ele tem também um transtorno de ansiedade. E outra coisa, diferente da moça, filho, ele tem dificuldades extremas de aprendizagem. Além das sugestões, você tem mais alguma para nos passar? Esse é um ponto muito importante, tá? Eu não falei aqui para não complicar a palestra, tá? Mas
No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a comorbidade, ou seja, algo que aconteça junto com o TDAH, é regra, não é exceção, tá? Então esse é um dificultador importante para o tratamento. 70% das crianças com TDAH vão ter algo mais além do TDAH. 50% delas vão ter ou dislexia ou descalculia do desenvolvimento, que é o problema da matemática, né? E muitas delas vão ter um transtorno que a gente chama de transtorno de oposição e desafio. O transtorno de ansiedade, como você disse, né, acontece em cerca de 30% delas, assim. Então, essas crianças, elas oferecem, elas são mais um fator que ajuda a cada criança a ser diferente uma da outra, tá bom? Para o transtorno de ansiedade, é muito importante a gente tomar ainda mais cuidado com as punições, né? Porque ao contrário das crianças com TDAH que não percebem que estão sendo punidas, crianças com ansiedade têm muita dificuldade de lidar com punição. Então elas retraem muito, né? Quando você pune o comportamento dela. Então, sim, a dificuldade de aprendizagem é muito mais regra que exceção no caso do transtorno da atenção e hiperatividade. Então, entre as dicas que eu teria, né, assim, quanto mais comorbidades, ou seja, quanto mais coisas acontecem junto, mais desafiador é o caso, então mais tempo ainda a criança vai precisar, mais atenção individualizada. E cada transtorno, ele vai exigir de você uma estratégia diferenciada, tá? Então você tá me dando o exemplo da ansiedade, mas tem outros também, tá? De modo geral, a regra é métodos multissensoriais de ensino que focam em estratégias de memorização, então os métodos mais tradicionais de ensino. A outra coisa que ajuda muito é rotina, né? Então, estabelecimento de rotinas é fundamental, o que exige uma integração muito próxima dos familiares, tá bem? Então, a rotina e ensinar para os pais essas mesmas coisas que eu tô contando para vocês, né? De focar mais nas habilidades e cuidar para não acabar reforçando maus comportamentos quando você tá xingando, quando você tá focando aquilo na criança, né? E a outra coisa que ajuda muito nisso que eu tô falando é você ser específico, tá? Então, ao invés de você dizer assim, olha, não faça isso está errado, é você ser específico, é dizer assim, olha, não suba na janela, isso está errado, tá bem? Porque como eles têm dificuldade de perceber as coisas que estão erradas, você ser específico é muito importante. E a mesma coisa serve para elogio, não é? Olha, muito bem, é dizer assim, olha, muito bem, você conseguiu passar o horário inteiro sem me pedir para ir ao banheiro, eu fiquei muito feliz com isso. Então, você ser específico nas suas observações, tanto para punição quanto para elogio, é bastante importante para que essas crianças consigam se planejar, porque eles são maus planejadores, eles não identificam muito bem quais são os passos que eles precisam dar para melhorar. E aí você ser específico ajuda bastante. Em casa, coisas simples como ela tinha dado o exemplo lá que ele deixava o copo, né, pela casa inteira. Então, coisas simples como colocar um cartaz dizendo: favor colocar o copo na pia ao terminar de lanchar. E deixar lá espalhado na cara dele é uma coisa que facilita bastante. É uma estratégia simples, mas que diminui bastante os conflitos familiares e na escola. É deixar um conjunto de regras bem visível para a criança, tá? Principalmente nos casos em que ocorrem outras coisas juntas. Pessoal, pelo tempo, a gente tem espaço para mais uma pergunta apenas. Mas você vai deixar o e-mail mesmo? A Daniele vai passar depois o e-mail, caso alguém tenha mais algum questionamento. Eu vou passar então para Conceição das Alagoas, que foi quem se inscreveu para a última pergunta, ok? Eu queria saber a diferença da dislexia e da TDAH. Como que o TDAH pode levar a dislexia? Eles são dois transtornos diferentes, tá? O distúrbio de déficit de atenção e a dislexia. A dislexia é um distúrbio específico da aprendizagem de leitura, que geralmente diz sobre uma dificuldade da criança
de converter as letras nos sons e os sons nas letras, né? Então, para elas é difícil você reconhecer, por exemplo, que V é de vaca e não de faca, que é aquele instrumento que a gente corta as coisas. É difícil até perceber pela TV, né? É igual ou diferente? Vaca, faca. Então, eles têm uma dificuldade muito grande nisso. O déficit de atenção anda muito próximo da dislexia, principalmente pela velocidade de processamento. É uma das coisas que esses dois transtornos têm, que explica muito eles ocorrerem juntos. Número 1 é genética. Parece que alguns genes envolvidos no déficit de atenção são os mesmos envolvidos na dislexia. E a outra coisa que explica, por exemplo, é o impacto na cognição. Então, a velocidade de processamento é um déficit que os dois têm. Eles demoram mais para poder processar as informações, para poder aprender, né? Então, eles não são a mesma coisa, e o TDAH talvez não cause a dislexia, tá? E existem alguns estudos que dizem até que problemas de leitura podem levar a problemas de desatenção, principalmente ali até os 7, 8 anos, não mais que isso, tá? Mas algumas vezes crianças com déficit na aprendizagem da leitura vão ter um comportamento muito semelhante ao déficit de atenção. Então, eles ocorrem muito provavelmente por fatores genéticos e por uma dificuldade na velocidade de processar informações, tá? Mas não são a mesma coisa. Pessoal, eu vou encerrando aqui então, né, pelo tempo. Daniele, você pode então falar o e-mail, quem tiver alguma dúvida depois e quiser encaminhar uma mensagem para Daniele? Meu e-mail é Daniele, com 2 L e Souza, com Z, ponto, P de pato, S de sapo, I de igreja, ponto psi, @gmail.com. danielesouza.psi@gmail.com. Vocês podem me encontrar também pelo site do laboratório, que é labneuro.com. Okay? Depois a gente vai também mandar esse e-mail e esses dados, a gente manda para os coordenadores das UITECs, ok? Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, acho que a gente estreou muito bem, o tema é muito interessante, acho que a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas. Agradeço novamente a Daniele, agradeço a todos vocês que participaram com a gente, aos coordenadores dos polos, agradeço também a equipe técnica aqui da UFMG, do LCC e do ISEX, que nos disponibilizaram essa sala para videoconferência. E agradeço a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia que está trabalhando na videoconferência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau, muito obrigada.